E com o nosso programa, e olha só, a pandemia, do novo coronavírus, ela está sendo desafiadora em diversos aspectos. No campo afetivo, os casais, aí que permanecem juntos 24 horas por dia. Mas também tem o outro lado da moeda, tá? Os solteiros. Como descobrir o lado bom da solteirice, mesmo com isolamento social, mesmo com tantas restrições? Quem conversa com a gente agora sobre esse assunto é a psicóloga Vanessa Soares. Bom dia, Vanessa. Seja muito bem-vinda aqui ao Bem Assim. Obrigada pela sua participação. Bom dia, muito obrigada pelo convite e espero que todos estejam muito bem. Com certeza. Obrigada. E também espero que você esteja bem. Vanessa, a companhia de uma pessoa, ela é complicada todos os dias para muitos casais. Mas também não ter companhia nenhuma acaba sendo algo complicado, né? Exatamente, principalmente nesse período de pandemia, que naturalmente ele se torna um período muito ansiogênico, pelo fator de não termos noção do que irá acontecer, nem de quando voltará ao normal. Então, tudo isso acaba se tornando ansiogênico. E aí, quando a gente olha para o lado e você pensa assim, poxa, eu poderia ter um companheiro ou uma companheira ao meu lado e eu não tenho. Então, para muitas pessoas, isso se torna ainda mais ansiogênico. A frase solteiro sim, sozinho nunca, não funcionou muito bem agora aqui nessa pandemia. Muita gente teve que ficar sozinho, teve que se isolar. Esse talvez seja importante, seja um momento também de autoconhecimento, das pessoas se conhecerem e gostarem da própria companhia. Então, Mara, e assim, na verdade, esse momento é um momento onde todos nós fomos obrigados a entrar em conexão conosco mesmo, independente de como, entendeu? Mas assim, mesmo que você tenha um companheiro, mesmo que você esteja em um ambiente familiar, convivendo com a sua família, nós fomos obrigados, digamos assim, a conviver conosco, a nos conhecer, porque nós somos privados do contato com a sociedade, Então, naturalmente, a gente necessita ter esse contato, esse autoconhecimento. E aí fica o questionamento, será que eu estou gostando da pessoa que eu sou? Sim. Já que eu tenho essa obrigação de me conhecer, nesse período principalmente, então, será que eu estou gostando da pessoa que eu sou? Será que as minhas qualidades estão bacanas? Será que eu tenho muitos pontos de melhoria e estou fazendo isso para melhorar? O que é que eu estou fazendo? Se fazer todas essas questões pode trazer angústia, ansiedade? Perfeitamente, principalmente quando a gente descobre que aquela construção de pessoa que a gente tá sendo não tá bacana, que a gente se sente insatisfeito. Então, assim, é muito importante que a gente reflita sempre e que naturalmente, constantemente, a gente faça essa autoavaliação, entende? Até porque, assim, todos temos pontos de melhoria, Sim. Todos temos pontos muito bons e temos pontos de melhoria. Isso é super natural em todo mundo. Então, assim, é natural também que a gente se questione, e é super importante, até nessa questão do se relacionar com o outro, Já Sim. que o que a gente está abordando aqui é o ser solteiro, entende? Isso. Então, assim, é muito importante que a gente se autoavalie constantemente e que a gente se pergunte, será que eu estou bem solteiro? Será que eu já namorei comigo mesma? Porque muitas vezes a gente quer namorar com o outro, mas a gente nem namorou consigo, que é o primeiro relacionamento que a gente precisa ter, E é um assunto super polêmico, na verdade. E assim, muitas pessoas acabam não namorando consigo e querem encontrar no outro algo que falta em si. E aí, por isso que é importante refletir sobre quem eu sou, o que eu quero para mim. É aquela historinha do copo, O nosso copo, ele tem que estar cheio, não é outra pessoa que tem que vir para preencher, o nosso Perfeito. copo. Perfeito, até porque a outra pessoa pode sair a qualquer momento da sua vida, então vai ficar o vazio, Se você não tiver, vai ficar vazio naturalmente. Então a gente já precisa ter um equilíbrio e aquela pessoa vem para transbordar, digamos assim, ela vem para complementar, mas o nosso copo precisa estar cheio. Sim.
Outra coisa também que os solteiros, né, estão sofrendo bastante dessa pandemia é com a carência, tanto física quanto emocional, né? Enfim, a mente também ajuda bastante nisso. É comum, é normal sentir essa abstinência de um contato físico, de um contato mais íntimo com o outro? Perfeitamente normal. Olha só, tá sendo normal, essa abstinência, ela realmente está mexendo com todo mundo, independente de ser solteiro ou de não ser solteiro. Então, assim, imagina para uma pessoa, por exemplo, a gente passou o Dia dos Namorados em isolamento, né? Então, aí você consegue acompanhar nas redes sociais, mas eu poderia estar com alguém, eu poderia ter alguém, e aí você... Como a gente está em isolamento, então a gente não tinha como comemorar no Dia dos Namorados e eram milhões de fotos no Instagram de casais bem super felizes, né? E aí você fica, poxa, eu poderia estar com alguém, mas aí por que eu poderia estar com alguém? Por que eu quero estar com alguém? Porque todo mundo está com alguém ou porque eu realmente quero estar com alguém? E aí entra a questão da carência. Então, a gente precisa medir muito se a carência vem porque eu vejo o outro com alguém e eu tenho essa necessidade de estar com alguém, ou porque realmente eu quero estar com alguém, porque eu estou pronta para estar com alguém, porque eu namorei comigo e agora eu quero namorar com outro. Há quem diga que os solteiros saíram perdendo nessa pandemia, mas diante de tantos questionamentos, quem se respondeu essas perguntas, a gente pode falar até que saiu ganhando, né? Perfeito. Até porque, assim, rola um questionamento também. Existem muitas pessoas que estão com alguém do lado, mas que ao mesmo tempo estão sós. Então, assim, será que é conveniente isso? Será que é bacana eu ter um companheiro, eu ser casada, enfim, mas eu estar só ao mesmo tempo? Né? Porque tem os dois lados da moeda, realmente. Ou será que eu posso estar só, que eu posso estar me curtindo, na minha companhia, fazendo o meu autoconhecimento, aproveitando, revendo muita coisa que por muito tempo a gente não parou, porque esse momento foi um momento de realmente parar e olhar para si, né? Então, foi de fato uma oportunidade. A gente sabe que houveram perdas, entende? Mas assim, houveram também muitos ganhos e a gente precisa exercitar isso de conseguir ver o lado bom das coisas, porque normalmente a gente não atribui às situações o lado bom, apenas o lado que não é agradável. E a gente precisa exercitar, precisa praticar, isso também é muito importante. Então, se a gente for parar para analisar, existe o lado bom de você ter o companheiro e existe o lado que não é tão bom. Assim como existe o lado bom de ser solteiro e existe um lado que não é tão bom. Então, todas as situações terão pontos positivos e pontos negativos. E a gente precisa aprender a ter um equilíbrio, aprender a pensar sobre o que a gente está sentindo. Porque muitas vezes a gente vive no automático, né? Isso. E aí a gente precisa pensar o porquê. Então, por que é que eu quero estar solteira, como eu falei? Ou então, por que é que eu quero estar com um companheiro? E aí é bom que a gente pense, será que eu quero estar com um companheiro porque eu quero me completar ou não? Será que eu já sou completa, mas eu quero realmente ter alguém bacana para a gente ter uma troca, uma interação, para a gente construir uma relação saudável? Porque existe também muitos questionamentos e muito pano para manga sobre as relações que são tóxicas, né? Então, relacionamentos que não são sadios. Então, o que é que eu quero para mim? E para eu saber o que eu quero para mim, eu preciso me conhecer. Eu preciso estar diretamente ligada a mim. Então, por isso que é importante que a gente namore consigo mesma, inicialmente. Isso, pegando um pouquinho desse gancho, né? Nós estamos agora retomando aí grande parte das atividades aqui no nosso estado. Pode ser que alguém aí, por conta da carência, né, que aconteceu durante a pandemia, acabe já entrando em algum relacionamento de cabeça, sem nem, às vezes, ter sentimento por aquela pessoa. Isso também pode acontecer. Mas se a gente se faz essas perguntas, se a gente questiona, pode ser que a gente pense duas vezes, né? Até mesmo antes enfim, se envolver com alguém e brincar, se assim a gente pode falar, com aquele sentimento, né, do outro.
Perfeito. Na verdade, Mara, você tocou em um ponto, assim, excepcional. O que é que acontece? A gente costuma dizer assim: vou entrar de cabeça naquela relação, porque é a oportunidade da minha vida, porque aquele deve ser o cara ou a menina da minha vida, então eu tenho que entrar de cabeça. E aí o que é que geralmente acontece quando eu entro de cabeça? A frustração. Na verdade, porque assim, por que não? Se eu não conheço o outro, se o outro é novo para mim, assim como eu sou para ele. Então, o interessante é que a gente vá aos poucos, que a gente vá conhecendo o terreno, que a gente coloque o pezinho, o dedinho, depois a perna toda, que a gente vá aos poucos, entende? Que a gente vá aos poucos, porque a frustração vai ser menor, né? E aí rola também aquela questão da paixão. A paixão, às vezes, faz a gente enxergar coisas que não existem, e isso é muito delicado e muito perigoso, entendeu? Então, por isso que as pessoas começam a se entregar totalmente, como se não houvessem outras pessoas no mundo, outras perspectivas. E aí a frustração e os relacionamentos que não dão certo acabam aumentando por conta disso, porque a gente entra de cabeça, a gente se joga, né, como falam. Isso mesmo, a gente se joga. Se Larissa, joga. Vanessa, desculpa, para a gente fechar aqui esse momento, qual que seria então a mensagem que a gente poderia deixar aí, né, sobre solteirice nessa pandemia? Poderia ficar aqui conversando com você por mais tempo, mas infelizmente a gente já está aqui apertadinho. Pode falar então para a gente essa mensagem? Posso sim. De fato, é um tema assim maravilhoso, é muito gostoso de ser falado. Mas a mensagem que eu quero deixar para você, que é solteiro e até que não é solteiro, é que você se conheça, que você namore consigo mesmo. Esse momento realmente é um momento atípico. Então, assim, se permitam, conheçam pessoas novas, explorem e, principalmente, não se cobrem tanto. Agradeçam por tudo que vocês têm, por tudo que vocês são. Sejam gratos pelos momentos que essa pandemia está nos proporcionando. Nós sabemos que existem momentos que vivenciamos que não foram tão bons, né? Por ser tudo muito novo. Mas a gente pode sim ressignificar, a gente pode sim transformar esse momento, que aparentemente não é tão bom, em um momento de muita aprendizagem. Então, assim, a principal mensagem que eu quero deixar é: namore consigo mesmo, namore consigo mesma. Esse é o principal namoro, esse é o principal relacionamento que você pode exercitar inicialmente. A partir disso, vai para o mundo, que o mundo é teu. Vai abraçar o mundo. É isso aí. Contatos, redes sociais, vamos convidar o pessoal que está nos assistindo aí, que está nos acompanhando, a também acompanhar você aí nas redes sociais. Isso. O meu Instagram é psicóloga Vanessa Soares, tá? Então me segue lá. E o meu telefone para contato é 99635 4005. Muito bem, obrigada, Vanessa. Linda, já quero a próxima entrevista. Parabéns. Que ótimo. Obrigada, obrigada a todo mundo, viu? Bom dia. Bom dia para você, tá? Obrigada mais uma vez. Obrigada a você. Tchau, tchau. Olha aí, tá vendo como é bom, gente? Se conhecendo, se namorando primeiro, a gente namora com o outro e a gente é muito mais feliz, muito mais realizado, muito mais completo na vida. Nosso programa vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, tá? Nesta quarta-feira. Amanhã eu te espero. Amanhã, quinta-feira, tem mais. Vem assim. Um grande beijo. Tchau, tchau pra você. Até mais.